Muito bem, nós estamos começando durante esse mês que nós queremos falar sobre o discípulo João, o apóstolo João. Durante esse mês nós vamos olhar para João, as coisas que ele escreveu, olhar um pouco para esse personagem tão conhecido na Bíblia. E olhando para João, nós também vamos nos encaminhando para o final de ano, aonde agora até o final do ano a gente vai abrir a Bíblia em textos escritos por João. Hoje nós começaremos pelo Evangelho de João, mas depois falaremos das cartas e durante o mês de dezembro falaremos de Apocalipse, que também foi uma carta que João escreveu. Foi um texto que João escreveu. Mas hoje nós começamos sobre João e quando eu estava já com esse tema da mensagem, eu fiz uma pergunta no Instagram, o que as pessoas lembram quando ouvem falar de João? E as pessoas escreveram várias coisas sobre isso, mas todas na mesma direção. Que ele era aquele discípulo amado por Jesus, o discípulo do amor, que era aquele que acompanhou Jesus em todos os momentos, que estava com Jesus. As descrições de João vão todas na mesma direção, de que a gente enxerga nele um personagem, alguém importante na Bíblia, e quando a gente lembra alguma coisa, a gente lembra do amor que João tinha. A gente lembra desse discípulo que estava com Jesus. A gente lembra dessa história, das lembranças que nós temos de João. E quando eu comecei a preparar essa mensagem, a primeira palavra que eu lembrei sobre quem era João, é algo que até às vezes vira meme na internet, talvez você já viu, que é uma coisa que João mesmo escreve. Ele diz assim: João era o discípulo a quem Jesus amava, assinado João. Ou seja, ele dizia, sabe quem é João? É aquele que Jesus amava. Quem disse isso? Eu mesmo. João era o discípulo quem Jesus amava, assinado João. Interessante essa convicção dele, essa afirmação dele sobre quem ele era. E ele falava isso e a gente até provoca um sorriso no nosso rosto quando a gente pensa ele escrevendo. E ele escreve algumas vezes, e só ele fala isso sobre ele. Que ele está escrevendo o texto e daqui a pouco ele dá uma pincelada. E Jesus teve um encontro e lá estava com ele o discípulo que ele amava, ou seja, eu. E às vezes ele escreve sobre João, na carta, no Evangelho de João, e quando ele está falando sobre João, ele vai falando algumas curiosidades que nós vamos olhar. Mas antes, o meu tema é Evangelho de João, mas como eu abro a série, eu preciso dar uma introdução rápida, para a gente entender um pouco quem era esse personagem, muito além do que a gente às vezes lembra da frase do discípulo do amor, que tem coisas profundas que marcam a vida de João. E a primeira delas que eu quero trazer para vocês, uma primeira descrição sobre João, foi um fato que eu descobri essa semana pesquisando. Eu acho que eu já tinha pensado nisso, mas nunca tinha aprofundado nisso. E nessa semana, enquanto eu estava estudando, olhando esse tema de João, eu achei um texto do pastor, arqueólogo Rodrigo Silva, que ele faz uma longa pesquisa sobre essa origem de João, e ele traz uma coisa muito interessante. Quando a gente escuta João, e quando a gente escuta dos discípulos de Jesus, a gente sempre imagina gente de barba branca, mais velhos. Só que ele traz uma coisa que é muito interessante. João, provavelmente, tinha de 15 a 20 anos de idade. Assim como todos os discípulos de Jesus, tirando Pedro. E o texto que tem ali de referência, Mateus 17, 24 a 27, vai falar sobre pagar imposto. E quando fala sobre pagar imposto, somente Pedro e Jesus precisavam. Tanto que Jesus manda Pedro ir lá buscar a dracma que pagava o imposto para os dois, os outros não precisavam por causa da idade, que eram bastante jovens. E olha que coisa bonita para começar a nossa reflexão. João era um adolescente que começou a andar com Jesus. E é tão bonito quando na vida ainda muito cedo a gente vai despertando para esse amor por Jesus e vai caminhando com Ele. A gente agora desceu uma galera aí dessa idade, mas deixa eu perguntar aqui ainda, quem tem de 15 a 20 anos, levanta a mão aí. Olha aí quantos. Galera, esse primeiro recado é para vocês. Que coisa bonita quando na sua vida você descobre cedo quem é Jesus e começa a andar com Ele. Que coisa bonita quando até nessa tua mudança de voz aí, sabe aquela fase dos meninos principalmente? Que está cantando, eu me rendo. Que coisa bonita quando nessa fase você já canta para Jesus, já ora para Jesus. Que coisa bonita.
E quando eu olho para isso, eu começo a ter um novo olhar para ver o que a Bíblia nos diz. João, desde muito cedo, esse discípulo, junto com os outros discípulos, aquela garotada andando com Jesus, experimentando do amor de Jesus, conhecendo Jesus. E esse mesmo João, ainda jovem, tem uma outra curiosidade sobre ele. E é interessante como Jesus ia tratando ele, que Jesus dá um apelido para ele e para o irmão dele. Ele era irmão de Tiago, e o apelido deles eram irmãos Boanerges. Isso está lá em Marcos capítulo 3, versículo 17. Que Jesus diz, Tiago e João, os irmãos Boanerges. E o que são Boanerges? Filhos do trovão. Sabe o que Jesus diz? Vocês são esquentadinhos demais. E essa passagem é numa muito específica, que os dois dão uma ideia para Jesus em relação àqueles que contrariavam Jesus. Eles falam para Jesus, Senhor, o que você acha da gente pedir para vir um fogo do céu e terminar com eles? Ou seja, eles eram esquentadinhos, eles eram jovens. E sabe quando a gente vê que o jovem perde o controle? Claro que adulto também faz isso, mas que a imaturidade leva ele a odiar, a querer matar, a querer acabar com os adversários. Aí tem gente que ficou com vergonha, né? Porque não é mais jovem, vive fazendo isso. E ainda mais nesses tempos de política, mas eu não vou falar nisso, que eu sei que tem gente que vai ficar ofendida. E não sai agora, que eu vou ter certeza que é você. Mas os irmãos Boanerges eram dois discípulos que mesmo andando com Jesus, conhecendo Jesus, aprendendo sobre Jesus, ainda tinham um coração, que era um coração cheio de ira, que era um coração raivoso, que era um coração da vingança, que com aqueles que contrariavam eles queriam exterminar, aqueles que eram diferentes deles, eles queriam acabar com eles. E Jesus vai começando a andar com esses jovens, imaturos emocionalmente, com um monte de coisa para ser transformada neles, e tem mais uma coisa nesse coração de João que chama atenção quando a gente olha para a Bíblia, que além dele ser irado, filho do trovão, e ter esse barulho dentro dele do trovão, ele também era alguém que queria um lugar especial no reino de Deus. Marcos 10, 35 em diante vai nos contar que Tiago e João trazem junto a mãe deles para uma conversa com Jesus, e a conversa é, Senhor, quando você assumir o teu reino com todo o poder, consegue um lugar especial para o Tiaguinho e para o Joãozinho? As cadeiras principais podem ficar com eles? E aqui denuncia mais uma coisa do coração de João. Assim como eu e você, anda com Jesus, ama Jesus, fala de Jesus, conhece Jesus, serve Jesus, apresenta Jesus para outras pessoas, canta eu sou de Jesus, mas no seu coração e no meu tem muita coisa que não combina com Jesus, e que ele precisa mudar. Cantavam para Jesus, serviam Jesus, mas pensavam, bom, já que eu estou andando com Jesus, tem que ter uma vantagem, eu tenho que ganhar alguma coisa especial. É aquele tipo de pessoa que diz, tudo eu entrego para Jesus, eu vivo para Jesus, eu sirvo a Jesus, mas se no dia da homenagem aos colaboradores esquecem meu nome, eu vou dormir chateado. Se ninguém reconhece o que eu faço, eu fico triste, porque a gente ama Jesus, serve Jesus, canta para Jesus, mas ainda não foi realmente transformado por Jesus. Essa era a vida de João. Apesar de todo esse amor que ele tinha por Jesus, as marcas na vida dele eram de um coração de alguém que estava em obras, que Jesus estava trabalhando. E é muito interessante que apesar de ser alguém que andando com Jesus, amando Jesus, vivendo com Jesus, ainda tinha um coração a ser transformado com Jesus, o encontro com Jesus foi transformando ele. Pastor Lamartine Pozella, ele escreve uma frase, que ele diz assim, nós não fomos chamados para marcar o mundo com ira, nepotismo, egoísmo, mas com amor. Sabe o que ele diz? Os discípulos que Jesus chamou para andar com ele, não foram chamados para que o mundo perceba, nossa, como esses rapazes que andam com Jesus são revoltados, né? Como eles são brigões, como eles são bravos, como eles têm uma habilidade de condenar os outros. Nossa, essa turma que anda com Jesus, é interessante que sempre tem um lugar para alguém da família nos negócios, sempre tem um lugar para alguém da família para ganhar mais vantagens que os outros. Nossa, como esses rapazes que andam com Jesus
São egoístas? Ficam olhando para o seu umbigo? Não. Nós não fomos chamados para deixar essas marcas no mundo. Nós fomos chamados para deixar a marca do amor. E agora eu faço uma pergunta para você. Qual é o teu apelido? Como é que você é conhecido? Fulano lá não pode falar nada para ele. Ele é muito ofendido. Fulana lá, se tu contrariar ela vira uma onça. Fulano lá é egoísta. Às vezes pessoas que andam com Jesus, que cantam sobre Jesus, que amam Jesus, que servem Jesus, que falam de Jesus, que tem na sua geladeira, Jesus é tudo para mim, que tem no adesivo do carro, eu amo Jesus. Muitas vezes tem no adesivo do carro, eu amo Jesus, mas quem está controlando o carro não é Jesus. E nem as palavras que saem lá de dentro. Qual é o teu apelido? Como é que será que Jesus nos apelidaria? Quais são as marcas na nossa vida que às vezes vêm e fazem um barulho de trovão e as pessoas começam a te olhar assim? Orgulho que quase você não deixa ninguém tocar. Essa semana, acho que foi a semana, as semanas estão tão corridas que eu não lembro mais, foi na passada, acho que foi essa. Nós tivemos o retiro dos pastores para planejar 2025, o pastor William trouxe uma palavra muito forte, muito boa, que até vai virar tema de série ano que vem. Mas era trazendo aquelas coisas que quando dominam a nossa vida vão gerando algumas características em nós. E uma das palavras que me pegou entre as coisas que eu reconheço que eu sou pecador é da ira. É uma das palavras que domina meu coração muitas vezes. E diante daquela reflexão eu comecei a perceber, isso não combina com Jesus. E quando eu fui olhando para a vida de João, apesar dele ter alguns apelidos do que era o jeito dele, isso não combina com Jesus. E por isso que João, ele precisou passar pela vida dele um processo de entender que andando com Jesus, amando Jesus, servindo a Jesus, não significa que está tudo resolvido na minha e na tua vida. Significa que nós estamos no lugar certo para não mais ficar acomodados com aquilo que está errado. Não mais ficar acomodados com coisas que a gente diz, é meu jeito, eu sou assim. Não! Uma vida que experimenta e que anda, e que conhece Jesus, vai sendo transformada por Ele. E João, apesar de todas essas marcas, ninguém lembrou dele na minha pesquisa, como Boanerges. Ninguém lembrou que ele era filho do trovão, a gente lembrou o discípulo do amor. E o nome dessa série é João, discípulo do amor, sabe por quê? Porque em meio aos barulhos do nosso trovão, quando Jesus é Senhor, a voz dele grita mais alto, o amor dele grita mais alto, as transformações que ele faz grita mais alto, e vai silenciando o que é erro teu, e vai colocando aquilo que é dele, aquilo que é ele. E é por isso que o Evangelho de João é essa marca do amor. Quando ele vai abrir João e João vai contar para nós de quem é Jesus, é onde o único evangelho que vai falar isso é João, que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele é aquele que diz, Deus amou. Ele diz, João capítulo 13, versículo 1, Jesus, tendo amado os seus discípulos que estavam com ele, amou-os até o fim. Quando João olha para a vida dele, para a história dele, para a trajetória dele, sabe o que ele percebe? Desde o meu primeiro respirar e até meu último suspirar, eu sou amado por Deus. Essa é a tua identidade. Essa é a tua biografia. Esse tem que ser o teu apelido. Eu sou amado. Mesmo quando a gente está lá com a vida bagunçada, com atitudes bagunçadas, com ira, com egoísmo, com vontade de ter vantagem, lá você está sendo amado em cada página da tua biografia, em cada passo que você dá, em cada respirar, você é amado por Deus. Ele amou até o fim, vai ser assim. Desde a primeira vez que você entendeu e abriu os olhos e respirou e pensou, estou vivo. Até quando for o teu último suspirar aqui na terra, você é amado por Deus.
E João 13,35 ele diz: nisso vocês saberão quem são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Ou seja, o discípulo que talvez mais tinha dificuldade de demonstrar amor, ele descobriu, ele sabia. As pessoas sabem quem é de Jesus quando olham o amor que ela tem. Não é quando olha adesivo no carro, não é quando olha a camiseta com Jesus, não é quando escuta música gospel, não é quando posta na bio do Instagram cristão ou um versículo em inglês ainda. Não. Estão rindo porque não é o de vocês, ou talvez é. Não é. É quando eles percebem o amor, porque é o amor que mostra quem são os discípulos de Jesus. E olha que interessante, talvez o discípulo que mais tinha dificuldade em amar, porque o olhar dele para as outras pessoas era de raiva. Era de querer terminar com quem contrariava ele. Ele servia as pessoas por interesse. E ele sabe. E ele descobre. E nos barulhos do trovão vem o amor de Jesus e diz: os discípulos são conhecidos pelo amor. Ontem nós estávamos no discipulado e o tema era exatamente também sobre o amor de Jesus. E lá tinha uma frase que dizia assim: o maior no reino de Deus é aquele que se torna um especialista em relacionamentos. E uma das pessoas que estava lá testemunhou o quanto aquilo foi um espelho que diante dela mostrou algo que ela compartilhou depois. Eu percebi que eu estou meio confuso no meu relacionamento com Deus e não está bom meus relacionamentos com as pessoas. Tem coisa errada. Está no caminho da mudança, o amor de Jesus nos leva a isso. Se você que está aqui nessa noite, está se sentindo meio bagunçado no teu relacionamento com Deus, tem que ficar mais forte essa marca na tua vida e nessa noite vai ficar. Você não vai sair daqui sem essa verdade. E nos relacionamentos hoje a ceia vai te chamar para reconciliação. Hoje essa palavra vai te chamar para reconciliação porque não dá para viver assim. E agora eu quero olhar com você a minha parte, o Evangelho de João. E tem algumas coisas muito interessantes sobre o Evangelho de João. Imagina esse jovem, agora já maduro, com tudo que ele passou, com tudo que ele foi vivendo. Ele senta e começa a escrever, para falar sobre Jesus, para contar a história de Jesus. E ele escreve o Evangelho de João. Evangelho de João, algumas informações sobre ele. Evangelho de João é a obra literária que, isolada, é a mais importante do mundo. Nós sabemos, e talvez você já percebeu, aqueles que são novos na igreja, que a Bíblia é uma palavra grega que significa livros, ou seja, são 66 livros, uma coleção de livros que nós temos. Mas de livro isolado, um desses livros é o Evangelho de João. E ele é a obra literária mais importante do mundo, porque além da Bíblia inteira, o livro mais publicado, mais traduzido e distribuído que existe é o Evangelho de João, sendo que já existe mais de 2 bilhões de exemplares no mundo com esse texto que João escreveu. 2 bilhões de exemplares no mundo publicaram, divulgaram, levaram adiante essa mensagem de João. E uma outra curiosidade interessante é que a carta de João foi escrita quando os outros evangelhos já circulavam há mais de 20 anos. Ou seja, já estava sendo pregado, as pessoas já tinham acesso ao que Mateus falou sobre Jesus, ao que Marcos falou sobre Jesus, ao que Lucas falou sobre Jesus. João era um líder, provavelmente o pastor da igreja de Éfeso, e ele pregava sobre esses textos, ele falava sobre as histórias de Jesus. Mas depois, numa fase da sua vida, ele pensa mais ou menos assim: eu tenho que escrever algumas coisas para as pessoas saberem sobre Jesus. E ele escreve o Evangelho de João 20 anos depois dos outros. Eu acho muito legal isso aqui, porque é mais ou menos assim, estava tudo certo e a mensagem estava sendo pregada, mas ele quis dar um tempero que ainda faltava, ou um tempero para completar o sabor. Hoje de manhã eu até ainda brinquei, era mais ou menos, se nós fôssemos contar essa história na Pedro, e aí faltava o texto do pastor William, que era aquele texto longo e que demonstrava muito amor, que ia falar de amor em cada palavra, em cada frase, em cada olhar. E você, quando abrir o Evangelho de João, você vai perceber, ele é o que mais fala dos olhares de Jesus, dos toques de Jesus,
das conversas de Jesus, que tem diálogos de Jesus que só João nos conta, que fala do amor de Deus pela humanidade, que só João nos conta, porque o discípulo do amor, quando Jesus mexeu nos trovões dele, esse amor tomou conta de tudo. Esse amor silenciou essas vozes que tanto o atrapalhavam. E ele começa então, e quando ele senta e abre essa carta, ele diz: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, ele diz: eu escrevi isso aqui para vocês crerem em Jesus, para vocês terem vida nele, para vocês saberem, esse é o Filho de Deus. E agora eu quero que você imagine ele 20 anos depois. Ele senta e começa a lembrar desse amor que ele recebeu. E começa a lembrar desde os barulhos de trovão que acompanhava a sua vida, quando veio esse estrondo do amor de Deus e foi mudando as vozes do coração dele. E agora ele senta para escrever. E quem tem a Bíblia aí, eu quero que você pegue sua Bíblia. Tem alguém que tem Bíblia de papel aí? Levanta aí, só para eu ver. Poucos. Quem tem Bíblia no celular, levanta aí. Quem tem só o WhatsApp para ver na hora do culto? Evangelho de João, capítulo 1. Gostei demais de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre o Evangelho de João. Olha o que ele diz. Em João capítulo 1, versículo 1 a 14, João abre a cortina da eternidade, acende as luzes do palco e nos mostra quem é Jesus. Olha essa imagem. João sentado, contagiado por esse amor que tomou conta da sua vida, e Hernandes Dias Lopes faz uma poesia para explicar o que é o Evangelho de João. Ele diz: sabe o que acontece lá? As cortinas da eternidade se abrem, acende a luz do palco, e quando essa luz acende, todas as luzes se voltam para Jesus. Tenta imaginar essa cena. Abre a cortina da eternidade, as luzes do palco acendem, e a gente só vê Jesus. A gente olha quem Jesus é, a gente olha esse espetáculo, essa grandeza, essa beleza. Está aberto, podemos ver. E João capítulo 1, versículo 1 a 14 nos diz assim. Olha essa palavra depois de ver quem é João, do que foi sendo transformado na vida dele, do coração que agora ele tinha, da vida que ele tinha experimentado, e de quando ele senta para começar a falar desse Jesus. As cortinas se abrem, as luzes acendem, e os olhos se voltam para Jesus. E João diz assim: no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Aqui ele está falando de João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele, João Batista, não era luz, mas veio como testemunha da luz. E olha a expectativa. Olha o que ele está nos anunciando aqui. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina os homens. Estava chegando Jesus. Vai criando essa expectativa. Vai experimentando em meio às trevas. Está chegando Jesus. E ele continua. Aquele que é a palavra agora estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João senta, passa um filme na sua cabeça, e ele fala do que aconteceu. Ele traz a sua expectativa, ele vai dizendo: aquele que fez tudo, aquele que é o Verbo, aquele que é tudo, a luz que ilumina todos os homens, ele estava vindo. E a expectativa foi criada, e João foi dizendo: ele vem, ele vem, ele vem. Eu não sou a luz, mas vocês vão ver. Se vocês já acham que a minha luz é poderosa, espere ele chegar. E Jesus chega. E aí sabe o que acontece? A humanidade fica impactada. A humanidade fica assustada. A humanidade se rende diante da majestade do que eles veem. A luz veio e brilhou sobre as trevas. Acabou. Acabou as trevas, a luz chegou. E a gente olhou para ele e nós vimos a sua glória. Cheio de graça, cheio de verdade. A verdadeira luz brilhou e ilumina todos os homens. Em meio a todas as trevas chega a luz. Em meio a toda a morte chega a vida, em meio a toda a dor chega a cura, em meio àquilo que a gente perde chega a salvação, em meio ao fim chega aquele que é o início, em meio à humanidade chega o Filho de Deus. Ei, e ele chega de presente para você. Ele vem, aquele que é o Verbo, a verdadeira luz, veio para você. A verdadeira luz veio para você. E quando essa luz se abre, João lembra. Eu imagino que aquele parou, e ele deve ter chorado um pouco, e ele deve ter se emocionado, e ele disse: foi o que aconteceu comigo. Nos meus trovões chegou o amor. O que mais que João nos diz? A gente lê o início da carta, sabe, o início do Evangelho, sabe o que ele diz no final do Evangelho? Coloca aí, Mateus. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Presta bem atenção no que está dizendo aqui. Ele diz: Jesus fez tanta coisa que se a gente fosse escrever não dava, porque não ia caber, não tem espaço na humanidade. Não tem espaço geográfico para caber tanto livro de tanta coisa que Jesus fez. Não tem espaço na nuvem, não tem espaço no drive, não tem tera suficiente para registrar tudo que Jesus fez. Não existe vida suficiente para conseguir experimentar o que Jesus fez, o que Jesus faz, e Ele faz na tua vida, meu querido. E é por isso que eu quero dizer para você nessa noite, em meio a todos os barulhos de trovões da tua vida, em meio a tudo aquilo que talvez é trevas na tua vida, que é morte na tua vida, que é dor na tua vida, a verdadeira luz vem para você. E quando você prestar atenção na tua biografia, você vai perceber que a cada momento, a cada respirar, e só no dia de hoje, que você já perdeu as contas de quantos segundos se passaram, do quanto você respirou, do quanto você está vivo, Jesus já fez tanta coisa que nem cabia escrito. Jesus é grande demais. O palco está aberto, as luzes estão acesas, e hoje eu quero te convidar para olhar para Jesus. Fique em pé. João,
O discípulo que Jesus amava. Assinado João. Olha para a tela. Eu quero que você escreva a sua carta. Rafael era o discípulo que Jesus amava, o discípulo que Jesus ama. Assinado Rafael. Faz isso com o teu nome. Você é amado, meu querido. Tem teu registro. João tinha uma identidade. João tinha um apelido. O discípulo amado. Não mais João Trovão, não mais João que queria lugar especial. O João, discípulo amado por Jesus. Tem uma identidade que Jesus te oferece. E que é para você escrever. Deixa o desafio para você fazer isso quando chegar na sua casa num pedaço de papel, com uma caneta na mão, antes de dormir. E levar esse lembrete para a tua semana. Quem sabe colocar lá na nota do teu celular um alarme para todo o dia, você lembrar, vir um alarme, um aviso para você. Rafael, o discípulo que Jesus ama, assinado Rafael. E você vai fazer isso com o teu nome.